Melasma, o que você sente? O que você sente, mulher? Qual o sentimento que você tem quando você olha para sua mancha? É sobre isso que eu quero falar aqui para você hoje. Iluminada, o sentimento que o melasma traz pra gente, ele é uma mistura de emoção. E eu anotei aqui alguns sentimentos que o melasma, ele fez eu sentir. Eu quero que vocês que estão entrando aqui agora, vocês me digam qual o sentimento que vocês têm ao olhar no rosto de vocês e ver que vocês possuem uma mancha. Aqui eu anotei alguns sentimentos, algumas emoções que a gente sente. E eu quero compartilhar com vocês hoje como um acolhimento mesmo. Um acolhimento para mulheres que possuem o melasma, que possuem as manchas, que têm o sentimento de frustração, de tristeza, de angústia, até de inveja mesmo. E sabe quais? Esses aqui são todos os sentimentos que a gente tem. E eu estava fazendo uma autoanálise na qual eu anotei todos esses sentimentos. Por quê? Eu trato o meu melasma, eu melhoro o meu melasma, a mancha do meu melasma. E através da metodologia que eu desenvolvi, eu consegui clarear o meu melasma. E outras mulheres clareiam o melasma também. Então, por isso que eu quero convidar vocês a participarem do grupo VIP, na qual é uma comunidade que ela só está crescendo. E no dia 15, 16, 17, 18 de abril, teremos a Semana Pele Saudável, na qual a gente realizará a introdução da metodologia Luminense, na qual a gente faz o ciclo das 4 fases de clareamento, que é a limpeza, a desinflamação, a nutrição e a regeneração da pele. Então a gente vai ter a introdução nesses 4 dias para você poder iniciar o clareamento do seu melasma, das suas manchas, sem o efeito rebote. Você, mulher, o que você sente quando você tem o melasma? Quando você acorda, você se olha no espelho e você vê, nossa, essa mancha aqui não melhora. Você vai utilizar o seu protetor solar e você vê que não está adiantando. Você vai utilizar um protetor com base e você tem que passar muitas camadas para disfarçar a mancha e mesmo assim dar aquela sombra. E essas emoções que eu anotei aqui são sentimentos, eu só anotei sentimentos ruins que a gente sente quando a gente olha para a mancha no dia a dia, na convivência com o melasma, porque o melasma, ele é multifatorial. Então, tem alguns fatores que são piores, sim, em relação ao melasma, que vão, sim, piorar a mancha, mas no sentido de como que a gente vai lidar com esses sentimentos até a mancha ela clarear. Então aqui neste perfil eu compartilho com vocês tratamentos naturais, tratamentos de dermocosméticos manipulados, em que a gente consegue melhorar uma formulação e conciliar produtos mais saudáveis, até mais naturais para o tratamento do melasma. Só que a gente não consegue conciliar tudo, né? O melasma, ele é muito extenso no tratamento. Por quê? O tratamento do melasma, ele é de dentro para fora, de fora para dentro. E se você utiliza um protetor solar, vamos dizer aqui, vamos falar uma marca, Nivea, Sandal, até uma La Roche mesmo. Se você utiliza só esses tipos de protetor, saibam que eles têm petrolatos, alguns eles têm parabenos, ainda mais estas marcas que são um preço mais acessível, infelizmente, são cheias de parabenos, são cheias de petrolatos. O que são os parabenos? São os conservantes dos protetores, dos cosméticos. O que são os petrolatos? É o que vai dar aquela viscosidade no produto, é o que vai dar a hidratação. E os ativos químicos que promovem um preço mais acessível para a produção destes protetores solar. Por exemplo, o octocrileno, a benzofenona e tem um outro também. Então, eles promovem ao fabricante preços mais acessíveis.
Então, por isso que é importante, eu falo aqui, vou falar na Semana da Pele Saudável também, sobre estes tipos de produtos para você identificar. E quem está no grupo VIP vai receber o material para você poder consultar nas composições dos produtos que você já tem quando você for adquirir. Porque às vezes ter o acesso à metodologia não seja possível, mas é possível dentro do grupo VIP você ter muitas informações que vão te ajudar nesse processo até você dar um próximo passo. E em relação aos sentimentos para a gente lidar com a mancha, o primeiro que eu anotei aqui é a frustração. Como você se sente frustrada quando você olha para uma mancha, igual hoje eu até postei nos stories mesmo, em relação quando eu ainda não aprofundava no tratamento do melasma, tratava mais as minhas pacientes e a mim mesma através da harmonização facial, de procedimentos injetáveis, atuo ainda, mas hoje eu estou nesta imersão de ajudar mulheres com uma acessibilidade mais possível no tratamento do melasma, porque isso foi uma procura muito grande em toda a minha carreira de estética desde 2017, mas como eu não tratava em mim, eu não conseguia promover esse resultado para outras mulheres. E eu fazia peeling e não tinha sucesso, não tinha resultado e dava aquela insatisfação, aquela tristeza mesmo de você olhar na mancha, olhar o melasma e, nossa, o que eu faço? Minha pele parece que ficou mais sensível, mais irritada, estou me sentindo angustiada e você fica se sentindo frustrada até para sair, porque sempre que você vai sair, você tem que passar alguma coisa no rosto para você se sentir mais bonita, para você estar ali sociável, porque as pessoas vão chegar para você e vão falar, olha, essa mancha aqui, o que é? Isso é melasma? Por que você nunca faz um tratamento? Não, por que você não faz um peeling? Eu vi fulano que faz esse tipo de tratamento, teve um resultado e tudo. Mas às vezes você já realizou alguns tratamentos e você se sente frustrada em realizar outros tratamentos. Às vezes até invasivos, que vamos dizer invasivos é que utilizam de peelings, de procedimentos que vão ocorrer uma sensibilidade, uma descamação na pele. E para a mulher que já está se sentindo frustrada, desanimada, e o outro aqui, vergonha, de ter que lidar com aquela mancha e pensar, nossa, será se eu vou conseguir ter um resultado mesmo no tratamento do melasma? Então, tem aquele sentimento de esperança, mas é uma mistura de emoção. É uma mistura em que você olha e você não sabe o que você faz, porque você procura por profissionais que às vezes também não sabem te ajudar, assim como já aconteceu comigo. Várias pacientes já há muitos anos me procuravam, Eduardo, eu quero tratar meu melasma. E eu era sincera, como eu sempre fui com todas as pessoas que me procuravam em relação a algum tratamento que eu não conseguia dar um resultado para ela em relação a essa satisfação, ao investimento que ela iria realizar naquele tratamento. E eu sempre fui sincera, agi sempre com a verdade. E isso é um valor para mim, porque você entregar um tratamento em que a pessoa vai investir e quando você vê que não teve um resultado, e às vezes a gente vê as pacientes mesmos tentadas a se convencer que teve um resultado, mas na verdade não teve, porque muitas vezes esse resultado do clareamento do melasma, ele foi só momentâneo. E o peeling, sim, ele é um bom tratamento para o melasma, porque ele é uma das fases em que a gente pode sim agregar no tratamento das 4 fases de clareamento, porém, o peeling ele tem que ser adequado no tratamento quando a paciente ela já está com a pele com o organismo desinflamado,
o seu intestino ele tá funcionando ali normalmente, então todos os dias indo no banheiro, saindo o cocô mesmo em relação, é parecido com uma bananinha, então a gente analisa isso, não ter sensibilidades alimentares, porque isso vai reverberar na pele também, a gente avaliar a qualidade das unhas, a qualidade dos fios do cabelo desta mulher. Então a gente analisa também os sentimentos, a qualidade do sono, as emoções. Então a mulher que ela tem o melasma com todas essas emoções, então aqui a tristeza, muitas mulheres elas já vivenciam um processo de depressão, vencendo esta doença e desenquadra o melasma, porque o melasma ele também está relacionado às emoções. Então, por isso que quando a gente inicia um tratamento, a gente precisa ter fé. A gente precisa ter fé que ele vai dar certo. E a gente precisa ter fé no que a gente vai entregar ali. Então, se você já se sente frustrada em relação às manchas de melasma, mas se você inicia um tratamento sem fé que ele vai dar certo, sem a autoconfiança, provavelmente o melasma ele vai ser ele vai atacar. Então ali ele vai se revoltar. Porque eu sempre digo que o melasma, ele é tipo um ouriço cacheiro. Então, ao sentir agredido, ele vai expandir. Porque a célula, ela é uma célula de proteção. É a chamada eumelanina. Quando ela é produzida como uma protetora da pele, do queratinócito, que ali ele guarda essa célula de melanina. Então, quando ela se sente agredida, então pode vir através das emoções também, porque o nosso organismo ele é um sistema todo interligado. Então o intestino, você já ouviu falar que o intestino ele é o segundo cérebro, porque ali é produzido no intestino a adrenalina, serotonina, dopamina. Vamos imaginar que quando provavelmente você já teve um quadro de prisão de ventre, como que você fica? Quem atua mesmo nessa área intestinal sempre usa o termo enfesado, ou quando a gente vai falar de uma criança, ou quando a gente vai falar de uma pessoa que ela está muito irritada, a pessoa está enfesada. Mas por quê? O acúmulo de fezes no intestino, ele gera uma frustração, um cansaço, um desânimo. As emoções, elas são mais negativadas. Então, a gente não tem ali a produção de hormônios do prazer, da alegria. Quando você vai fazer alguma atividade, você se sente mais cansada. E não importa se só o seu intestino ele funciona todos os dias. O que vai mesmo avaliar em relação ao funcionamento do seu intestino para a absorção de nutrientes é se você não tem uma distensão abdominal, se você já acorda com a barriga retinha e no decorrer do dia, mesmo após as suas refeições, você continua com ali o abdômen, ele sem essa distensão. Então, eu tenho muita sensibilidade alimentar. Eu desenvolvi um quadro de intolerância à lactose, a glúten, devido a essa prisão de ventre que eu sempre tive há muitos anos. Eu lembro que desde a adolescência eu comia pão, eu comia laticínios, eu já sentia um estufamento, a gente sente aquele peso. E dá a vontade só de ir comendo mais, porque dá aquela sensação da gente procurar algum prazer. E, consequentemente, o intestino, quando ele vai sendo muito agredido, ele, como que eu falo aqui, ele é afetado. Então, as lacunas que tem da parede do intestino, em vez dela ficar impermeável, ela vai ficando permeável. Então, a gente vai absorvendo antinutrientes, toxinas, e, consequentemente, isso vai ter um resultado na nossa pele. Então, como que a gente lida com essas emoções de frustração, de angústia, de tristeza, ao lidar com a mancha do melasma? É você buscar por tratamentos em que vai tratar todo o seu organismo.
como um complexo integral mesmo, como ali a gente pensa que é uma máquina. Então, quando a gente tem uma máquina que tem alguma pecinha estragada, ela vai alterar toda a estrutura, todo o funcionamento. Então, o tratamento do melasma, como ele tem vários fatores que provocam essa mancha, que pioram a mancha, então a gente precisa avaliar quais são os fatores. Fator hormonal, então se a gente tem um descontrole hormonal, se usa anticoncepcional, tem uma amiga minha que ela nunca desenvolveu melasma, mas ela começou a tomar esses hormônios para ficar mais maromba. E, consequentemente, o que aconteceu? Ela desenvolveu melasma. Por quê? O desequilíbrio, o excesso de algum hormônio, ele vai acontecer essa mancha na pele. Muitas pessoas podem não ter, mas na maioria das mulheres, elas podem ter o melasma. No homem, a gente vê menos devido a menos descontrole desses hormônios, mas a gente vê também. Então, quando a gente vê um homem com melasma, a gente vê que ele fica muito triste, angustiado. Então, imagina a mulher que ela tem vários desequilíbrios ali em relação às emoções. Então, esse quadro já de tensão pré-menstrual, a mulher passa pela menopausa. Então, o melasma ele também está relacionado ao envelhecimento. Então, todas essas frustrações que eu anotei aqui, que foi o que eu senti, e hoje eu vejo que quando eu olho para a pele, eu penso, nossa, como é bom sentir a pele mais saudável, mais viçosa, mais iluminada. Então, são várias fases que foram vivenciadas para chegar ao resultado do clareamento com 30 dias e melhorando a cada dia. Qual é a primeira? A limpeza do intestino, a limpeza então de consumo de farinha branca. Precisa zerar? Não, mas diminuir pelo menos 50%, para você sentir mais feliz, porque quando a gente trata aqui, a desmotivação, por exemplo, a desmotivação de você cuidar da sua pele, ela vem desse sentimento de frustração de você fazer e você não ter resultado, você investir e você não ter resultado, você gastar com um protetor, muitas vezes, nossa, um alto custo e você não ter resultado. Não adianta você só investir em produtos caros, vamos dizer assim, porque um produto para mim que é caro é quando ele não tem o resultado e ele não faz o que ele promete. Agora, um produto que eu vou investir e que eu realmente vou ter resultado, para mim é barato, porque eu vou ter o benefício deste tratamento. Então, quando a gente investe em produtos que a gente vê essa sinergia. Ontem mesmo eu fiz uma live exclusiva para o grupo VIP em relação às plantas com ação clareadora. Então tá disponível no grupo VIP até hoje, porque é 24 horas e depois vai para a plataforma das alunas. O que é esse clareamento através das plantas? É o uso de plantas em que muitas vezes são plantas que têm um pouquinho de um valor mais elevado. Por exemplo, ontem eu falei do ginseng coreano, não falei da cúrcuma, mas aqui eu já trouxe para vocês. Mas são plantas em que quando a gente vai colocar em uma formulação, ele tem um custo um pouquinho mais elevado. A coenzima Q10 também tem um custo um pouco mais elevado, mas quando a gente olha os benefícios, e esses benefícios eles não estão relacionados só à mancha da pele, porque isso aqui é só a pontinha do iceberg. Porque quando a gente olha a mancha, ela está relacionada ao estresse, às emoções, que aqui eu vou citar para vocês as emoções, todas as emoções que eu sentia em relação ao melasma. E eu quero que vocês identifiquem aqui, vocês coloquem aqui para mim quais emoções, quais essas aqui que você se identifica quando você olha para sua mancha. Frustração, desânimo ao se arrumar, vergonha, tristeza, insegurança, ansiedade, desespero, culpa porque às vezes você acha que você não está cuidando da pele direito.
impotência, raiva, confusão, desamparo, constrangimento. Coloca aí pra mim qual essa emoção que você sente, qual aqui que você se identifica. Preocupação, desmotivação, receio, solidão, estresse, inadequação, esperança, uma esperança confusa, o receio, a decepção, a comparação e o último aqui, inveja. A inveja, por que que a inveja? Que quando a gente tem um melasma e a gente fica triste, arrasada, porque a gente teve todas essas misturas de emoções aqui, e a gente olha para, às vezes, uma pele de uma mulher muito bonita e a gente tem o sentimento de inveja. Porque eu falo aqui que eu assumo, eu já tive. E isso é algo muito ruim que a gente vai alimentando, porque a gente vai atraindo mais coisa negativa pra gente. O estresse, você sentir estressada de todos os dias você fazer a mesma coisa e você não ver o resultado com as manchas. E eu voltando aqui em relação às plantas com ação clareadora, desculpa. O ginseng, ontem eu falei sobre o ginseng coreano, o ginseng vermelho, tem ótimos resultados no melasma também. A cúrcuma, porque são plantas que é o rizoma dela, que é a raiz dessas plantas, elas têm esse efeito no organismo de agir como anti-inflamatório, ajuda na limpeza do organismo também, por isso que a gente sempre recomenda, orienta, né, indica, toma um shot de manhã, coloca um ginseng, coloca cúrcuma, coloca limão, porque logo nesse primeiro impacto digestório que você vai ter no seu estômago, são de componentes que vão trazer essa limpeza, esse vigor para o organismo. A cúrcuma, além dela ter um efeito de anti-inflamatório, não só no intestino, mas nas articulações, ela vai agir no melasma, fazendo o quê? Como ela tem um efeito anti-inflamatório e antioxidante, ela vai impedir que a célula da mancha, que é a melanina, que eu tento pensar no técnico e trazer mais fácil para vocês, ela vai impedir que essa célula de melanina, ela se expanda. Então ela vai agir como um inibidor da tirosinase, que é a célula que produz a melanina. E o ginseng, ele vai agir também como antioxidante potente nessa mancha, inibindo essa célula de produzir a eumelanina, que é a mancha preta, né? Então, essa mancha que a gente olha para o rosto, o melasma, ele dá uma impressão de sujeira. E isso traz pra gente, o que você pensa quando você vê um espaço sujo? Traz para você uma sensação ruim. Por isso que todas as mulheres têm, eu sei, porque eu tenho melasma, eu já controlo meu melasma, clareio meu melasma, eu não tenho o efeito rebote dele mais. E todos esses sentimentos, eu sei que a maioria, pelo menos 90% das mulheres, elas sentem, assim como a Ivanilde colocou aqui, o estresse em relação ao melasma. E desse estresse vai gerar o quê? A insatisfação, a frustração, a falta de confiança em outros tratamentos. Então, você ter ali aquele medo também, o receio de realizar outros tratamentos e não ter resultado. E o ginseng, ele é encontrado em lojas de produtos naturais, você pode encontrar ele em pó. Você pode utilizar, por exemplo, tem um artigo científico que eu compartilhei ontem, através desta aula exclusiva no grupo VIP, que eles fizeram um estudo que quando eles foram, se não me engano, 6 meses, um estudo com um grupo de pessoas em que utilizava o ginseng diariamente. O ginseng ou a cúrcuma? Agora eu estou confundindo, mas eles ingeriam o pó
Não, é do ginseng. O pó do ginseng diariamente durante 6 meses, e eles notaram consideravelmente um clareamento nas manchas dessas pessoas. Elas foram acompanhadas durante todo esse período. E também, em outro grupo, eles avaliaram um estudo em relação à ingestão de curcumina, que é a cúrcuma, algumas regiões conhecem como açafrão, então vai depender aí da região, mas cúrcuma, açafrão. Quando utilizavam esse ativo, esse componente, que é a curcumina, 1% de curcumina, elas também verificaram uma grande diferença no clareamento do melasma e a melhora de outras funções do organismo, porque ele vai melhorar, ele é um anti-inflamatório. Doutora, seria a metade de um limão com uma colher de chá de cúrcuma? Você pode utilizar o normali. Um limão, se você achar que está muito ácido, você coloca meio limão, coloca um pouquinho de água e uma colherzinha de chá de cúrcuma, tá? E uma informação muito importante aqui, sempre priorize alimentos integrais quando você vai consumir, assim, com esse objetivo de ter ação mesmo de fitoterápico, ação. Lógico que a gente vai procurar sempre por alimentos mais saudáveis, com menos agrotóxicos, mais naturais, orgânicos. Mas em relação às raízes, em relação à cúrcuma, ao ginseng, sempre verifique e tenha a segurança de comprar nessas lojas de produtos naturais, se você tiver informação, de produtos mais orgânicos, que tenha alguma certificação orgânica. Por quê? Quanto mais rico o solo dessas plantas, melhor vai ser, porque essas raízes, elas só têm as propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias quando elas sofrem muita agressão no solo. Então, você já ouviu aquela expressão de quanto mais sofrimento, mais forte você fica, mais experiência desafiadora você tem, mais você cresce, mais você evolui, mais experiência de vida você tem mais valor. Quando a gente sofre muito, a gente tem um valor maior para Deus. Então, vamos pensar aqui em relação às raízes, porque é nesse sentido que as raízes, se elas tiveram muito ataques de micróbios, de bactérias, de um solo que teve muito ataque ali, então ataque que foi um ataque bom, ela teve que produzir mais antioxidantes, uma imunologia maior, para, consequentemente, ela nos conceder essas propriedades mais ricas de antioxidantes, uma curcumina mais potente em relação a anti-inflamatórios, a clareadores, a antioxidantes. Então, quando você vê um produto que você compara o preço em relação a esses produtos. Quando você vê um produto igual uma curcumina, às vezes até no supermercado mesmo, mas às vezes está muito baratinho, não gasta não. Tenta investir em produtos de melhor qualidade, porque você vai colocar para dentro do seu corpo, para você realmente ter um resultado melhor. Ou use os manipulados. Aqui, deixa eu só responder essas perguntas. Não posso tomar o limão por causa da acidez. Olha, Ivanilde, em relação ao limão, o limão, quando ele é ácido, ocorre dentro do nosso estômago é como se, deixa eu falar aqui, uma composição química ali que tem dentro do nosso estômago, o ácido gástrico. Quando o ácido gástrico, ele entra em contato com a acidez dos alimentos e principalmente do limão, por exemplo, o vinagre de maçã ou limão, ele se torna básico, então ele neutraliza. Então, muitas pessoas que possuem gastrite, refluxo, úlceras, o limão, ele é benéfico devido à acidez dele, porque vai neutralizar essa acidez. Então, depois eu tento compartilhar algum post, alguma coisa relacionada aqui em relação a isso, mas
trouxe para informação mesmo. Não fique com receio de tomar o limão devido à acidez. É melhor tomar um limão do que tomar um omeprazol, um pantoprazol, esses óis da vida que vão trazer vários outros fatores que vão piorar a absorção do seu organismo, vai piorar a função do fígado e tudo, tá? O que seria o protetor solar físico? Aqui eu normali. O protetor solar físico, ele é um protetor solar diferente dos protetores químicos. A gente tem dois constituintes, né, do protetor, o protetor físico e químico. Então vamos pensar. Isso aqui é algo físico. Então, se eu vou no sol, eu coloco isso aqui no meu rosto, ele vai gerar uma sombra. Então, isso aqui é um material físico, assim como ocorre no protetor solar, ou quando você usa um protetor solar com cor, porque tem um material físico ali. E esse material físico, esse ativo, componente físico do protetor solar, é o óxido de zinco. E tem um outro que eu sempre esqueço o nome dele porque ele não é muito utilizado, eu não coloco com muita importância nos protetores solares, mas o óxido de zinco, normalmente uma média de 2 a 5% nos produtos de formulações magistrais que a gente coloca, mas nesses outros protetores a gente, que é físico, orgânico, muitas vezes a gente não vê a porcentagem, mas ele vai agir como se fosse um tecido, como se fosse uma folha no nosso rosto. E ele não tem os produtos químicos, os componentes químicos. Então aqui eu vou colocar alguns componentes químicos, que é aqueles nomes, aquela lista enorme que a gente vê nos produtos da composição química dos cosméticos. Você vai ver em alguns produtos alumínio, vai estar alumínio, é um metal pesado, é um componente químico. Você vai ver parabenos, que são todos isobutilparabeno, propilparabeno, todos terminados que em inglês vai estar bem ou no português beno. Então todos esses são parabenos, que são os conservantes dos produtos químicos que ele faz mal para a nossa pele a longo prazo. Ele pode ocasionar melasma, pode ocasionar, principalmente em mulheres, dessas doenças relacionadas a hormônios, porque esses produtos eles são confundidos na nossa pele como estrogênio. Então eles são chamados de xenoestrógenos. Então quando você utiliza esses produtos, aqui também dos protetor solar, oquitocrileno, oxibenzona 3 e 4, você vai sempre verificar isso na composição. E tem outros também, mas esses são os principais, porque quando possui esses ativos, igual o petrolato, petrolatum, vaselina, e tem outros também que eu vou passar no grupo VIP na semana que vem, da Semana Pele Saudável. Então participem do grupo VIP para vocês receberem material exclusivo, tá? Porque só quem tá no grupo que vai receber. Quem tá no Instagram vai ter acesso à live, mas não vai ter acesso ao material. Então o produto solar físico e natural orgânico, ele não tem esses componentes químicos que fazem mal para a pele. A gente às vezes vai precisar de uma replicação maior quando você se expor muito ao sol, por exemplo, você vai na praia. Então, para você ter uma proteção melhor, passe pelo menos meia hora antes de você tomar um banho de mar, tomar o sol, para você manter essa proteção. Só que quando você está realizando o tratamento certo para melasma, você vai estar utilizando também antioxidantes, protetor solar oral, em que vai ajudar a sua pele a estar mais firme e resistente em relação aos raios ultravioleta, porque não adianta. Quem tem uma reatividade maior em relação aos raios ultravioleta, se expor muito ao sol, vai sim trazer uma pigmentação maior. Por quê? A gente não cora toda a pele, então a mancha também ela vai corar um pouquinho mais. Mas quando você está realizando as fases de clareamento corretamente,
Tem uma preparação antes, tem essa preparação durante esse tratamento durante a exposição solar mais extensa, que a recuperação ela vai ser maior. Então, por isso que eu digo, você não vai ter um efeito rebote do melasma, porque vai ter um tratamento ali seguido e que é algo que vai ser da rotina, como você come um arroz com feijão todos os dias. Ginseng em cápsula você encontra em lojas de produtos naturais também, mas sempre com uma maior segurança em lojas, farmácias magistrais, porque aí a gente consegue prescrever, igual por exemplo o ginseng coreano, ele é melhor que um ginseng comum, um ginseng vermelho, tem algumas marcas também que tem mais segurança, sempre procurar uma farmácia de confiança, tá? Esses protetores têm fatores, e qual seria o fator para uma pessoa muito branca e com sardas também? Eu me identifico aqui com a sua pergunta, porque a gente tem nas normas de Fitzpatrick, que é o senhor das cores da pele. Então, vamos dizer assim. Então, tem os fototipos da pele. Fototipo 1 ou fototipo 5. Então, pele muito clara, ela está entre o fototipo 1 e 2. O meio termo é o 3, que eu me identifico, que é aquele tom mais amarelado, que bronzeia, mas fica vermelho também. E o fototipo 4 para frente. O melasma, ele se apresenta mais em tipos de pele de 3 em diante. Por quê? Há uma produção maior de melanina. Em pessoas muito brancas, então do fototipo 2, 1, elas têm uma tendência a ser mais branquinhas, cabelos mais aloirados, olhos mais claros e esses ruivos também, pode ter mais sardas. E eu tô no fototipo 3, eu tenho sardas, dei o melasma, mas em relação ao protetor, normalmente eu utilizo o 30. Eu uso o Core sem cor. Eu coloquei já um Reels informando aqui para vocês alguns protetores. Eu uso o Core, que é um protetor físico, sem cor. Eu utilizo ele normalmente dia a dia, quando eu vou à academia e tudo. E às vezes eu passo o protetor com cor para dar uma fixação maior. Porque como eu transpiro muito, então eu prefiro dar uma fixada quando eu retorno da academia nesse sol de meio-dia, às vezes que ele tá mais intenso. Então 10 minutinhos não faz mal para esse escurecimento do melasma, mas eu prefiro proteger melhor a minha pele do rosto, para eu ter uma garantia melhor em relação ao tratamento. Então, essa em relação ao fator, se você tiver uma segurança maior em relação ao fator 50, procure por um fator 50, tá? Mas o 30, ele não vai alterar muita coisa. É importante você sempre usar esse protetor físico e você fazer essa reaplicação quando você vai se expor ao sol. Então eu falo que a reaplicação ela é importante quando você vai se expor ao sol por muito tempo ou a essa luz branca, mas não tem muita assim alteração. Às vezes eu fico em casa e eu fico sem utilizar um protetor solar. Às vezes eu vou só ao supermercado, eu não uso protetor solar, eu só uso um antioxidante, uma vitamina C, um ácido ferúlico, um resveratrol. Então é importante a gente ter o conhecimento da nossa pele, como que ela reage, é você identificar em relação aos tratamentos que você já fez, como que a sua pele reagiu. Nossa, quando depois vocês olham os stories, quando eu fiz o peeling, nossa, eu ficava com receio, eu não queria chegar nem na janela. E com isso a gente vive numa prisão. Estar com melasma e um melasma que a gente não trata corretamente é você viver uma prisão, é você ter medo do sol. E o sol, ele só traz bem pra gente, a gente sabendo se expor corretamente no tempo adequado, da forma adequada. Igual eu fui na piscina no domingo e eu fiquei 1 hora no sol. Mas o que eu fiz? Eu passei o protetor no corpo, eu não passei protetor solar. Eu passei o protetor solar no rosto, apenas o com cor. Eu fiquei exposta uns 10 minutinhos com óculos de sol. E depois eu só coloquei a toalha aqui e fiquei. Estava um sol intenso, eu fui mudando de lado porque eu queria absorver a vitamina D. Então, quando a gente tem um conhecimento de como a pele da gente reage, como que a gente vai se expor ao sol, como proteger. Então, se você vai se expor ao sol,
procure sempre tampar essa região em que você tem uma maior probabilidade do melasma escurecer, que normalmente é daqui para baixo. Na testa você vai cobrir, então aqui às vezes o protetor solar em algumas pessoas pode dar até uma irritação, mas outro detalhe aqui que eu trago aqui para você, que antes cortando aqui, que eu não me esqueça, o protetor solar químico, quando ele é utilizado aqui, às vezes a transpiração, muitas pessoas, elas sentem ardência nos olhos e deixam até de usar protetor solar por causa disso ou causa sensibilidade. Por quê? É por causa dos petrolatos, dos parabenos que causa essa sensibilidade. O boné é ótimo, o chapéu, então uma sombrinha, mas sempre utilize também os benefícios do sol. Então, se você vai na praia, fica uns 20 minutinhos sem protetor solar no corpo, passe só no rosto para evitar, mas usufrua também desses benefícios do sol, tá? Mas a semana que vem vocês vão entender melhor, do dia 15 ao 18. Preciso usar sérum? Qual seria? Em relação ao sérum de antioxidantes, você precisa tratar a sua pele para você se sentir mais feliz, com a pele mais bonita, hidratada. O melasma, você tem que estar sempre com a barreira da pele fortalecida. Então, ela não pode estar sensível. Então, quando você utiliza um Vitacid da vida, que tem hidroquinona, sua pele fica ali, ó, vermelha, fica até dilatando de tão radiante que tá, mas a pele, ó, fininha, não pode passar um raio de solar, porque pronto, já irritou, já queimou. Então, a barreira da pele, ela está totalmente desprotegida, mesmo utilizando o protetor solar. Então, você utilizar hidratante, o protetor solar físico e um sérum. O que seria o sérum antioxidante? Uma vitamina C, na magistral é o VCIP, talasferas de vitamina C lipossomada, porque a vitamina C, ela tem uma estrutura que ela oxida muito fácil, como se fosse uma maçã, que ela fica ali em contato com o oxigênio, ela vai escurecer. Então, você observa, se você tem um vidrinho de vitamina C, que às vezes ele, na borda do vidro, ele vai ficar preto. Então, é porque ela está oxidando, tá? Então, é melhor esses pump, que não tem um contato com o oxigênio. O resveratrol, você tem essa possibilidade maior de produtos magistrais, que eu sempre gosto mais e é o que eu recomendo para as alunas. Eu passo a prescrição e tudo. Preciso passar um protetor sem cor e depois com cor? Não especificamente. Só se você vai numa piscina, numa praia, vai de cada pessoa. Quando eu passo com cor é porque eu gosto desse aspecto da pele mais uniforme. Então, mesmo estando sem manchas, às vezes você se sente mais bonita, né? Quando você passa um com cor, você passa um blush, pronto, você tá pronta. A minha maquiagem é isso. Os dois ao mesmo tempo e pode utilizar os dois ao mesmo tempo. Passa um sérum, deixa secar. Eu gosto dos óleos essenciais, mas eu tô passando informação demais. Na semana que vem vocês vão saber em relação aos óleos essenciais, eu vou falar um pouquinho de argila. Então, gente, participa da semana Pele Saudável, tem muito para agregar para vocês. Cada dia eu invisto mais em conhecimento, porque realmente é uma dor minha. Aqui, como eu trouxe aqui para vocês, eu listei 24 dores, né, de sentimento que a gente tem em relação ao melasma, que eu sei que vocês têm também, e a melhor coisa é quando a gente tem a melhora na gente e a gente pode contribuir com outras pessoas, e é isso que eu quero trazer aqui para vocês. E no dia 18 vai ser o segredo revelado em relação à metodologia Luminense, e vocês vão conhecer um pouquinho, e se vocês tiverem a oportunidade, e eu aconselho que vocês conheçam bastante dessa semana Pele Saudável, entendam mesmo como funciona este tratamento de dentro para fora, de fora para dentro, porque a estética integrativa ela é diferente da estética tradicional que você olha só externamente, tá? A estética integrativa ela está relacionada à saúde integrativa, em que a gente olha também marcadores de exames, marcadores de vitamina B12, de ácido fólico, de ferritina, de marcadores inflamatórios. O melasma está relacionado a hipotiroidismo também. Então, quanto mais
eu estudo e conheço, mais eu vejo que eu preciso estudar, porque é intenso, é profundo e é muito gostoso de você ver que uma manchinha, ela tem a ver com o seu fígado, com o seu intestino, com as suas emoções, com a sua mente, com a sua tireoide, entendeu? Então, fiquem alertas para todo o conteúdo que vai ser postado no grupo. E se você não entrou no grupo VIP ainda, na minha biografia tem um link do WhatsApp mesmo, que você já vai entrar e vai ser direcionado, é só você aceitar o direcionamento para o grupo VIP. É um grupo silencioso, ele só é enviado mensagens por mim, pela minha equipe, pelas assistentes que são comunicadas antes, que ela, eu sou assistente da doutora Eduardo. Então, gente, eu quero trazer cada dia mais conteúdo para vocês, porque o melasma, ele é ruim ter, é um sentimento de frustração que a mulher tem, e muitas vezes as mulheres, elas não têm a possibilidade de realizar tratamentos que vão sim agregar no clareamento do melasma, mas aqui eu quero trazer para vocês que, como prova viva, eu tive o resultado do melasma sem fazer procedimento, sem fazer peeling, sem fazer laser, tanto que o meu melasma ele piorou quando eu fiz um jato de plasma até para pálpebra, para diminuir, né, essa pele. Então, como é um processo muito inflamatório, ele piorou o melasma. Então, o clareamento, ele veio através disso, e esse aprofundamento do melasma, ele veio com essa motivação de melhorar em mim, e eu, por ter alcançado esse resultado, eu quero trazer aqui para vocês também com essa possibilidade mais acessível para vocês realizarem um tratamento em casa, sem fazer procedimento, mas melhorando toda a qualidade de vida. Porque se vocês olharem nas fotos que eu coloquei anteriormente, vocês vão ver minha pálpebra caída, um sentimento de cansado, mais rugas. Então aqui, vocês veem que não estou usando filtro, mas as minhas rugas diminuíram, eu tô sem botox já tem mais de 6 meses. Então, quando a gente faz um tratamento certo, adequado, em que a gente repõe os nutrientes adequadamente no organismo, não visando só um clareamento da mancha, mas muito além disso, toda a melhora da qualidade de vida, a gente tem uma pele muito mais bonita, saudável, radiante, porque quando você for realizar um procedimento para melhorar ainda mais a sua pele, você vai ter um resultado muito maior, melhor, e você vai ficar muito mais feliz com o investimento que você vai fazer, tá bom? Então, dia 15 a dia 18, Semana da Pele Saudável, que dia 18 eu revelo o segredo do método Luminense para vocês, tá bom? Participem do grupo para vocês receberem o material exclusivo. Beijo pra vocês!